Glória a Deus. Você está preparado hoje? Eu tenho certeza que Deus vai comunicar muitas coisas no nosso coração nessa noite, amém? Coisas importantes para o nosso dia a dia. Mas para a gente começar a perceber tudo aquilo que Deus quer comunicar com a gente, eu quero fazer uma breve introdução daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quantos aqui já ouviram o apóstolo Paulo a falar, quando ele escreveu, ele falava sobre dons do ministério? Já ouviu dizer a respeito disso? O texto clássico que trata a respeito de dons do ministério está lá em Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo faz uma exposição a respeito dos dons dos apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Sim ou não? Pronto. E quando fala sobre isso, a igreja, de um modo geral, fala assim: que coisa boa. Está ali o pastor para poder ser isso tudo e está tudo certo e eu continuo na minha. É assim ou não é? A gente tem uma percepção, muitas vezes, que o apóstolo Paulo não está falando para a gente isso. Mas quando você começa a estudar, você vai observar alguns outros textos adicionais a este, a gente começa a perceber que não é bem assim. Em 1 Coríntios capítulo 12, ele também fala a respeito de dons ministeriais. Só que ali ele abrange um pouco mais e ele fala a respeito de um chamado que eu acho interessante, que são o ministério de socorros. Mas, pastor, o que é ministério de socorros? Pronto, eu vou te falar o que é ministério de socorros. Olha aqui, acabou de chegar aqui uma ministra de socorros. A junta diaconal, os diáconos da igreja, fazem parte do ministério de socorros. Os nossos queridos músicos fazem parte do Ministério de Socorros. Aquela pessoa linda e maravilhosa lá atrás que está me filmando, nesse exato momento, junto com aquela outra que está fotografando, fazem parte do Ministério de Socorros. As irmãs que estão lá agora na igreja de crianças, preparando tudo ali para ficar mais bonito a sala, para domingo os nossos filhos estarem ali, fazem parte do Ministério de Socorros. Aquelas pessoas que estão lá naquela cabine de som e de transmissão fazem parte do Ministério de Socorros. O que é um ministro de socorros? É todo aquele que ajuda no bom andamento do culto da igreja. Todos aqueles que servem para que eu possa estar aqui agora despreocupado de todas as demais coisas, simplesmente trazendo a palavra do Senhor para você. Amém? E o que isso tem a ver com aquilo que nós queremos compartilhar nessa noite? Tem tudo a ver. Porque não só lá em Efésios e em Coríntios, nós vamos observar a respeito de dons ministeriais, mas olha que interessante quando o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos, e aí eu quero que você abra a palavra de Deus junto comigo, Romanos no capítulo de número 12, a partir do verso 3. Queridos, e eu não vou ministrar hoje sobre dons do ministério, pode ficar tranquilo. Mas eu quero hoje que você aprenda algumas coisas importantes a respeito daquilo que você, como cristão, faz parte dentro do ambiente igreja do Senhor Jesus. Amém? Romanos capítulo 12, verso 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Olha para mim um pouquinho aqui. Aonde eu e você nos encaixamos? Irmãos, talvez você fale assim, pastor, eu não tenho chamado para nada. Irmãos, deixa eu te dizer, nós temos, todos nós, um ministério dentro do corpo de Cristo. Você foi chamado não somente para poder ficar sentado no banco. Você foi chamado para alguma coisa, seja no trabalho da igreja, ou seja no trabalho fora da igreja. Porque nem todos serão os pastores. Mas nós teremos profissionais de TI que são fazedores da obra do Senhor. Temos profissionais de design de interiores que serão profissionais a serviço do Senhor, alcançando vidas. Teremos esteticistas, engenheiros, cabeleireiros. Nós teremos N profissões, em que nestas profissões, cada qual irá desempenhar a sua profissão e ainda assim alcançar vidas para o reino. Amém, irmãos? E eu quero destacar nessa noite esse ministério aqui que está escrito no versículo 8. O que contribui com liberalidade. Pastor. Então quer dizer que até a contribuição faz parte de um ministério? Claro, irmãos. Você foi chamado, alguns de nós podemos estar aqui e fomos chamados para ser ricos, para financiar a expansão do reino. Percebe, irmãos? Porque aquilo que a gente dá, a gente não simplesmente oferta no gasofilácio, simplesmente por ofertar. Mas nós temos que ter essa consciência, querido, que você faz parte disso tudo. Amém, irmãos? Talvez você esteja aí e você fala assim, eu não sou daqueles que ministram a palavra. Mas você pode ser daquele que vai enriquecer, você vai prosperar, até o ponto de você poder não só ser um fiel dizimista, mas também ser alguém que vai financiar missões. Percebe, queridos? Quantas pessoas que a gente conhece que eles não têm ali a eloquência da palavra, que não foram chamados para estar à frente de uma igreja, mas, querido, lá no cantinho dele, lá no lugarzinho dele sentado, está recebendo a palavra, está se enchendo da palavra e, ao mesmo tempo, está financiando o reino, a expansão do reino. Por quê? Porque o bolso dele não é a prioridade da vida dele. A prioridade da vida dele é o reino. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então você entendeu essa parte aí, eu quero que você pegue agora, abre comigo lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, verso 19, e agora eu vou entrar na mensagem
da palavra, que o tema da mensagem é o poder da unção. Falei isso tudo de ministério até agora, e agora eu venho e falo de poder da unção. Você vai entender comigo até o final dessa mensagem. Amém? Glória a Deus. Se puderem colocar o cronômetro para mim ali, não foi colocado e me ajudaria. Obrigado. Romanos, 1 Reis 19, diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntos de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Agora muda lá para 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Vocês tenham paciência que vai ser um pouquinho longo a leitura, mas nós vamos chegar a um bom termo, tá bom, queridos? 2 Reis, capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. E disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram e eles passaram. Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se fará. Assim, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto de Elias, que lhe deixara cair, e voltando-se pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Amém? Até aí, queridos. Olha para mim aqui um pouquinho. Esse texto
de Elias e Eliseu, ele é um texto muito conhecido no nosso meio. E ele fala muito a respeito de unção. Agora, o que é unção? A unção, querido, é o poder de Deus sobre nós. A unção é o poder de Deus que nos capacita para fazermos coisas que nós naturalmente não poderíamos fazer. Percebe? Talvez eu cortar o cabelo seja um talento natural que Deus deu para mim. Não para mim, mas para o Bruno, por exemplo. Né? Deus deu um talento para ele. Para o Nicolas, que também corta cabelo aqui. Para o Jairo, que também corta cabelo aqui. Jéssica, tem tantas pessoas que cortam cabelo aqui, né? Ô, gente, ele não fez serviço mal feito, não. Eu que pedi para ser assim, viu? Pelo contrário, ficou muito bem feito dentro daquilo que eu pedi para fazer. Está tudo certo. Mas as pessoas têm talentos naturais, percebe? Mas tem coisas que naturalmente é impossível que nós façamos, porque está além da nossa capacidade. Por exemplo, eu tenho um conhecido, amigo nosso, que ele simplesmente aprendeu do próprio Senhor a falar inglês, sem nunca sentar numa cadeira para poder estudar. Ele recebeu uma unção para aquilo, capacitando ele a fazer uma coisa de maneira sobrenatural, e ele se tornou nada mais, nada menos que o intérprete do Rick Renner quando ele ia pelo Brasil afora. Não é o Rick Renner, eu já sabia que você ia me falar. Como é que chama? É um desses famosinhos aí. É um desses famosos que ia lá no Brasil, esqueci o nome dele. Gente, como é que é? É Rick Renner mesmo, não? Não? Não está certo. Não vou discutir com ela, porque ela sabe mais do que eu. Mas pronto. Mas ele se tornou essa pessoa. Por onde esse americano passava, ele estava lá interpretando esse americano. Como possível isso? Sobrenatural. Uma capacitação que vai além da sua própria condição. Amém, irmãos? Você pegar uma pessoa que naturalmente nasceu tímida e colocar ela para poder ministrar a palavra perante diversas pessoas, centenas de pessoas, é algo que é sobrenatural. Muito prazer, obrigado, é esse que vos fala. Você pode falar assim, você está brincando. Não, estou brincando não, estou falando sério. Se você me conhecesse no passado, você falaria assim, não é possível, não é a mesma pessoa. Mas isso é o quê? Uma unção específica da parte de Deus para fazer aquilo que naturalmente eu não teria capacidade para fazer. E essa unção estava presente agora na vida de Elias e foi transferida para a vida de Eliseu. Vai pegando aí. Randy Clark, é isso aí. Eu sabia que era um desses aí. Era o próximo da minha lista que eu ia falar. Randy Clark. Então, a unção, Alan, é algo que é transferido. A unção é algo que pode ser transferido. Mas não há transferência de unção simplesmente porque eu quero que você me transfira a sua unção. Existem alguns processos que a gente precisa estar atento quanto a isso. E se Deus capacita um pastor com uma unção para que ele tenha unção pastoral, para que ele tenha uma capacidade divina para ser pastor e fazer coisas que naturalmente ele não teria habilidade para fazer, Deus também capacita pessoas para poder servir no ministério de socorros. Uma habilidade que naturalmente essa pessoa talvez não tivesse. Uma habilidade que talvez, lá no departamento da igreja de crianças, a pessoa, ao dar aula ali, naturalmente ela não teria essa capacidade. Mas Deus deu uma unção sobre ela, que ela chega ali de uma maneira desenvolta, ela consegue dedicar ali o seu tempo e ensinar com excelência.
falando de ministério de socorros, mas e agora? Existe uma transferência de unção também, querido, e isso aí que você precisa pegar nessa noite. Para esse versículo aqui que eu citei anteriormente. O que contribui com liberalidade. Existe uma unção para que você possa contribuir de uma maneira que você naturalmente talvez não pudesse ter. E deixa eu te falar, para quebrar aí alguns conceitos que talvez estejam na tua mente. A igreja não está a pedir o seu dinheiro. Esquece isso, irmãos. Esquece isso. O que você precisa entender a respeito de finanças é que você jamais poderá fazer uma coisa que Deus não tenha te dado primeiro. Então, querido, se Deus não te deu nada, não dê nada. Não contribua com nada. Mas, a partir do momento que Deus te deu, você tem gratidão no seu coração e você faz isso com alegria, você faz ali e traz o seu dízimo, traz a sua oferta e não tem problema nenhum. Eu não preciso explicar sobre isso aqui. Por quê? Porque para você não é necessário explicar sobre uma coisa que você já compreendeu. Percebe, irmãos? Mas o que eu quero que você perceba é que existe uma unção, assim como sobre a vida do pastor, existe uma unção sobre a vida do mestre, existe uma unção sobre o evangelista, existe uma unção sobre o ministério de socorros, existe também uma unção sobre quem dá com liberalidade. Então Deus pode sim fazer coisas na sua vida que você vai se surpreender. Uma ideia de Deus pode mudar a sua história. Uma ideia de Deus pode mudar a sua vida. Uma ideia de Deus pode fazer com que você enriqueça. Percebe isso, irmão? Eu não vou falar, não. Mas eu vou falar. Deixa eu dizer para você. Eu já contei isso aqui várias vezes. Lá na igreja que Mateus fazia parte, com Ana Luísa, tinha um menino que teve uma ideia de um aplicativo. Um menino, adolescente, ele teve uma ideia, desenvolveu um aplicativo. Ele deu de oferta na igreja R$1 milhão. Irmãos, por quê? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem dá R$1 milhão de oferta é porque tem quanto no bolso? Irmãos, uma ideia mudou a história daquele adolescente. Ah, você fala assim, mas ele era filho de rico. Não, querido. Ela, uma pessoa simples, mas teve uma ideia. A questão, querido, é onde o seu coração, o meu coração está. O tipo de associação que eu e você estamos a fazer. Com quem que eu estou me aproximando? Esse menino, esse rapaz, ele teve uma ideia, por quê? Porque estava associado, estava próximo de gente que generosamente estavam a contribuir. E ele reconheceu aquilo. E por isso ele pode fazer o que fez. Na nossa igreja, querida, aqui, nós temos gente que está desenvolvendo projetos que vão revolucionar o Ministério Verbo da Vida em termos de informação. Gente que você nem sabe. E que eu creio que vai fazer com que ele possa ganhar muitos e muitos e muitos euros espalhados por tudo quanto é igreja, que ele vai passar o seu conhecimento. Vai ser desse jeito, irmão. Por causa de quê? Por causa de uma ideia. Uma ideia.
A unção é assim. A unção capacita uma pessoa a respeito de uma coisa que naturalmente a pessoa não falaria assim. Não, naturalmente eu não. Como que eu poderia isso? Vocês estão comigo? Amém. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas importantes, alguns passos importantes que aconteceram ali. A unção que você precisa, ela já está a operar na vida de alguém. A unção que você precisa, ela já está a operar na vida de alguém. A unção que Eliseu precisava, já estava operando na vida de Elias. E porque ele se associou a Elias, ele se conectou com Elias, a unção pegou junto com ele. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eliseu estava lá, carregando ali a junta de bois. Elias passou e jogou o manto sobre ele. Ele poderia ter falado assim, o que esse cara está jogando esse pano sujo aqui em cima de mim? E voltava para a junta de bois. Poderia ou não poderia? Claro que ele poderia. Mas porque ele decidiu ir com Eliseu, associação. Decidiu ir com Eliseu. A unção que estava sobre Elias veio sobre Eliseu. A unção que você reconhece é a unção que você recebe. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem um chamado pastoral, se associe com o seu pastor. Se você tem um chamado de evangelista, se associe com o evangelista. Se você tem um chamado para ser alguém que vai contribuir, se associe com gente assim. Irmão, a melhor coisa do mundo é você se associar com pessoas que falam a mesma língua que você. Amém, irmãos? Amém? Outro fator importante é, a unção está disponível para quem trabalha. Querido, não cai nada do céu sem esforço. A única coisa que teve foi o maná lá e o povo ainda se perdeu com o negócio do maná, então não toma aquilo por referência, não. Você precisa trabalhar. E enquanto você trabalhar, Deus vai te pegar. 4 amém. Eu vou falar de novo para ver se você pega isso aí. Enquanto você trabalhar, Deus vai te pegar. Amém, irmão? Pega a unção, querido. Puxa da unção. Aleluia. Se aqui está sendo ministrado sobre cura, sugue a respeito de cura. Se aqui está sendo ministrado a respeito de salvação, creia na sua salvação e na salvação da sua família. Se aqui está sendo ministrado a respeito de um casamento transformado, creia nisso, que o seu casamento vai ser transformado e vai ser referência para outras pessoas. Amém, irmãos? Se aqui está sendo ministrado a respeito de prosperidade, creia nessa prosperidade, chame prosperidade para você. Amém, irmãos? Terceiro, honre a vida daquele que carrega a unção que você deseja, mantendo-se perto e servindo o tempo todo. Eliseu saiu e foi com Elias. Ele não simplesmente recebeu daquele manto sobre Elias, sobre a vida dele, que Elias tinha colocado, e falou assim, deixa Eliseu embora, deixa Elias embora. Não. Passou a servir. Ele passou a ser o rapaz de Eliseu. Assim como Elias teve durante muito tempo o seu rapaz, Eliseu agora ele como rapaz de Elias, Eliseu depois também teve o seu rapaz. Só que o rapaz de Eliseu, em vez de reconhecer a unção de Eliseu, ele quis comprar aquilo que Eliseu tinha. Recebendo dinheiro por fora, recebendo dinheiro de pessoas por causa da unção que estava sobre Eliseu. Estou falando de Geazi. E ao falar de Geazi, querido, isso me ensina muita coisa. Que nós precisamos estar andando com as pessoas que têm a unção que nós desejamos, mas nós temos que andar pela maneira certa e ter o procedimento tão certo quanto dele.
Se eu almejo alguma mudança de vida, eu preciso também ter transformado a minha vida antes de desejar determinadas coisas. Se eu quero ser alguém, eu não tenho que esperar alcançar aquele posto para poder me transformar naquele alguém. Eu tenho que já ter a minha vida transformada. A gente vê isso claro nos ensinamentos do apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do bispo, a respeito do diácono. Ele dá ali instruções de características. Aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E ali ele discorre a respeito de diversas características que a pessoa já tem antes de assumir o episcopado. Então, isso me mostra que eu devo ter um estilo de vida que respalde a unção que eu carrego. Amém, irmão? Então, se eu quero, querido, ser generoso no dar, eu não tenho que esperar ser generoso quando eu tiver muito. Porque se eu não for generoso quando eu tiver pouco, eu nunca serei generoso quando eu tiver muito. Está querendo enganar quem? Quantas vezes você talvez não tenha ouvido aquela história? Ao dia que eu ganhar na Euro Milhões, pastor, eu vou dar para a igreja o melhor terreno para construir a igreja. Não vai dar não, irmão. Você não vai dar não. Sabe por quê? Porque você não faz com aquilo que você tem hoje. Você acha que quando você tiver muito, você vai fazer? Não vai não. Não vai não. Não tenta enganar a sorte não, porque não vai dar certo. Seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Amém, irmão? Outro ponto importante nesse texto que nós lemos. Não dê ouvidos às diversas vozes que chegam até você. Cuidado com essas vozes. Ei, já sabe, né? Seu chefe vai embora. Só vai ficar você agora. E aí? Cala a tua boca. Foi assim que ele falou. Cala-te. Eliseu falou para aqueles outros colegas ali da escola de profetas. Ele disse, cala-te. Calai-vos. Vocês acham que vocês vão me parar a ponto de eu deixar de receber a unção que tem preparado para mim, porque você está me dizendo que ele vai embora? Eu sei, porque sei, que na hora que ele for embora, vai repousar sobre mim a unção dele. Por quê, querido? Porque a unção que foi derramada sobre a vida de Eliseu, querido, ela já tinha sido prometida lá atrás, quando ele jogou o manto sobre Eliseu. Era questão de tempo. Era questão de tempo. Mas as vozes, irmãos, vozes, às vezes vozes me dão nojo de ver gente boa sendo paralisada nos seus ministérios, nos seus chamados, por causa de vozes que vieram do inferno para paralisar, e a pessoa aceita essas vozes e se deixa paralisar. Porque, querido, a voz em si só não tem poder de paralisar você, não. É você que se paralisa, dando ouvido àquela voz. E aí pronto, aí você vai ver o cemitério cheinho de gente lá morta, e junto dela, enterrados, sonhos, projetos, propósitos, chamados de pessoas que simplesmente deixaram de cumprir aqui nessa terra tudo aquilo que tinha Deus planejado para ela. Por quê? Porque se deixou paralisar por vozes. Você imagina bem, queridos, Elias falou assim, fica aqui, não te deixarei. Aí vem os outros
colegas da escola de profetas ali, vira para ele e fala assim, teu mestre vai subir. Puxa vida. Elias vai subir. E agora? Agora se acabou tudo. Ele vai subir. E eu fiquei sem a unção. Vou voltar. Ô Elias, valeu. Deixa eu voltar para trás. Deixa eu ir lá atrás da minha junta de bois e dos meus bois. Não tinha. Ele tinha queimado, ele rompeu com o seu passado, ele rompeu com sua antiga nação, ele rompeu com a sua antiga igreja, ele rompeu, acabou, o laço foi rompido, não tem para onde voltar, irmão, é aqui que é o meu lugar. É aqui. É aqui. Onde você for, eu vou atrás. Eu não vou parar. Eu vou agarrar em você, Elias. E vou desfrutar. Até o último instante da unção que está sobre você. Até que ela venha e se repouse sobre mim. Aleluia. Outro ponto importante. Celebre a promoção dos outros. Irmão, se alegre com aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Sabe, quando você olha para a vida do seu irmão que foi promovido na sua frente, o que você vê? Poxa vida, pastor, poderia ter me promovido no lugar dele. Tenho muito mais tempo de igreja do que ele. Sabe, irmãos, em vez de você pensar assim, pense da seguinte forma. Que tal você pensar assim, olha, puxa vida, começou a safra da promoção. Oh, aleluia. Já vai chegar a minha vez. Oh, aleluia. Vai chegar a minha vez. Aleluia. Aleluia. Pastor Mateus foi promovido lá no trabalho dele, agora ele está ganhando muito dinheiro. Eu já posso ver, vai acontecer na minha vida também. Oh, aleluia! Comece a celebrar com a vitória dos outros, com a conquista dos outros, irmão. Aleluia. Ele conseguiu uma casa nova. Oh, aleluia! Vai chegar a minha vez. Vai chegar, está chegando a minha vez. Irmãos, celebre. Quando você celebra a conquista do outro, portas são escancaradas para começar a acontecer coisas na sua vida. Para finalizar, eu queria chamar o grupo de louvor para vir aqui, por favor. Tenha expectativas que a sua hora vai chegar. Irmão, aquilo que Deus falou vai acontecer. Como é que vai acontecer, eu não sei, mas tem expectativa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha só, presta atenção aqui. Presta atenção em mim. A pessoa mais rica de Portugal que eu conheço é o Cristiano Ronaldo. Não conheço outro, se tiver, glória a Deus pela vida dele. Mas o que eu mais... Você? Pronto. O que eu conheço, que é o mais rico, é um dinheirado, é aquele cara. Glória a Deus pela vida dele, bênção demais. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu chegar aqui, ou então, por exemplo, uma pessoa que você encontrou ali na rua, sentada ali na beira, ali, esmolando, pedindo esmola. Tem nenhum, estou com fome. Dá um dinheiro para comprar uma comida aí. Se essa pessoa virar para você e falar assim, eu vou te dar um Porsche. O que você vai fazer? Eu vou dar uma boa risada e vou embora. Eu não vou acreditar, por quê? Ô, irmão, o cara está pedindo pão, vai ter dinheiro para me dar um Porsche? Sim ou não?
Mas vem comigo. Não sei por que cargas d'água você encontrou com o Cristiano Ronaldo. E ele vira e fala assim: eu vou te dar um Porsche. Com essa cara aí que você vai celebrar. Com essa cara aí que você vai celebrar. Se o Cristiano Ronaldo falar assim para mim: Pastor Márcio, eu vou te dar um Porsche. Oh, aleluia! É hoje! Eita a glória! Ele já me deu? Não. Mas eu posso confiar na palavra dele? Posso. Por quê? Porque ele é um homem endinheirado. Ele tem. Então, quem crê, celebra antes. Quando Deus fala, querido, eu não preciso esperar a coisa se manifestar. Eu só tenho que crer naquilo que Ele já prometeu. E Ele prometeu, vai cumprir. Aleluia. Oh, aleluia! Deus falou. É para mim. Amado irmão, Deus falou com você. É para você. Celebra antes. Celebra antes. E aí eu chego ao fim dessa ministração. O poder da unção. A unção que você reconhece é a unção que você recebe. Se você tem um chamado, querido, se associe, se aproxime daquele que tem a unção que você almeja. Sirva essa pessoa. Honre essa pessoa. E você vai receber dessa unção. Eu não sei o que é. Se é para ser pastor, se é para ser profeta, se é para ser evangelista, se é para ser pastor, se é para ser mestre, se é para ser do Ministério de Socorros, ou se é para ser do Ministério da Generosidade, querido, eu não sei o que é. Mas se aproxime de quem tem uma unção que você deseja. Eu vou finalizar com esse exemplo da minha vida pessoal. Eu tinha aproximadamente 17 para 18 anos. E o meu colega mais bem sucedido era o Fernandinho. O Fernandinho, ele era um auxiliar de escritório no Banco Nacional. E o Fernandinho ia trabalhar de gravata. E eu olhava para o Fernandinho e falava assim: um dia eu quero ser um auxiliar de escritório do Banco Nacional. Lícito, lícito. Mas aí, eu fiz 18 anos, eu me converti, aceitei Jesus Cristo. Meu irmão me levou para uma igreja. Cheguei lá naquela igreja e eu estava a ver os jovens daquela igreja estudando para medicina, formados em direito, dentistas, profissionais bem qualificados, todos eles bem encaminhados profissionalmente na vida. E eu olhava para mim e falava assim: existe vida além do auxiliar de banco do Banco Nacional. Eu quero isso na minha vida. E comecei a andar com gente daquele tipo. E uma pessoa que eu comecei a andar naquela época chama Hélio Favarini. O Hélio Favarini era gerente naquela época de uma empresa chamada... O Hélio Favarini era gerente de uma empresa chamada GC Lever. Produzia Doriana, margarinas Doriana. E eu comecei a andar com o Hélio. E eu falava, jogava bola com o Hélio. Ia na casa do Hélio. Começava a conviver com o Hélio. E eu falava assim: um dia eu vou ser um gerente igual ele.
primeiro emprego que eu arrumei como trabalhando na área comercial foi o Hélio que me conseguiu para mim. E um dia eu me tornei um gerente como ele. A unção que você reconhece é a unção que você recebe. Se associe com aquilo que você crê. Se associe com pessoas que creem como você crê, que vai celebrar a sua vitória, que vai celebrar a sua conquista, que vai se alegrar quando você estiver alegre, mas também vai poder chegar para você e dizer: olha, tome cuidado, esse não é um bom caminho. Celebre a vida dele da mesma forma, porque ele está falando para o seu bem. Há um poder. A unção traz junto um poder que pode transformar a minha e a sua vida. A questão é: quanto desse poder nós estamos reconhecendo? O quanto desta unção eu e você estamos reconhecendo? Chegou um tempo, querido, nós estamos ministrando aqui na igreja já há algumas semanas a respeito de transformações. E eu quero falar uma coisa que a gente está falando muito aqui. Se você pegar esse envelope que está aí do lado aí, e eu não é para você trazer mais dízimo ou mais oferta, não é esse o objetivo. Só quero que você leia aí. 2022 é o ano do... Fala com mais vontade. 2022 é o ano do crescimento. É o ano do crescimento. O ano do crescimento para quem? Para a igreja Verbo da Vida Porto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a igreja não vai crescer se você não crescer. O crescimento da igreja é tão somente um espelho do crescimento da sua vida, do crescimento da sua família, do crescimento da sua vida profissional, do crescimento da sua vida sentimental. É um reflexo, querido. A igreja não tem o poder de crescer e os seus membros viverem uma vida de miseráveis. Não, querido, isso não faz parte da gente. Não é assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Então creia nesse crescimento. Deseja esse crescimento. Se associe com pessoas que crescerão junto com você e que celebrarão o seu crescimento. É de ti. Nós desejamos essa unção que vem do teu Espírito. Nós desejamos dessa unção. Nós desejamos dessa unção. Nós não temos para onde ir. Nós não queremos ir para outro lugar. Nós desejamos a Ti. Nós desejamos Tua presença. Oh, aleluia. Sabe, querido, você talvez tenha entrado aqui hoje e você nunca tenha tido a oportunidade de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Se esta é a tua realidade, eu gostaria que você pudesse levantar sua mão assim: eu quero te conhecer. Olha, eu quero entregar minha vida a Jesus nessa noite. Eu quero disso aí, eu quero dessa unção. Eu quero. Deseja Jesus. Não ouça outras vozes. Deseja a voz que te chama hoje. Jesus te chama hoje. Deseja essa voz. Tem alguém aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu vou entender que todos estão salvos, mas eu quero orar por você que está na internet, nos acompanhando, nos seguindo. Repita comigo essa oração assim, fala assim: Senhor Deus, nessa noite eu faço de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que Ele veio nessa terra, morreu no meu lugar, ressuscitou, está vivo e voltará. Oh, aleluia. Se você fez essa oração junto comigo, deixa seu nome aí, nós queremos te conhecer. Sabe, talvez você esteja aqui nessa noite e você
ouviu essa ministração e o Espírito tenha falado algumas coisas contigo. Talvez a tua vida fala assim, pastor, você possa falar assim a respeito da sua vida, pastor, minha vida parou. Parece que parou no tempo, as coisas não acontecem comigo. Eu sei que Deus pode fazer mais na minha vida, mas as coisas simplesmente pararam. Parece que os céus estão de bronze e as coisas não acontecem. Sabe, irmãos, eu creio que hoje chegou um tempo de libertação na sua vida, de rompimento dessas coisas, para que essa história seja interrompida hoje. Era o seu passado, da agora para diante é algo novo. Sabe, eu quero aproveitar essa unção que está aqui a respeito disso nessa noite, chamar você que Deus falou algumas coisas contigo. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Deixa Deus agir na sua vida nesse instante. Vem cá, glória a Deus. Pode vir. Deus tratou coisas contigo aí. Deus falou coisas com você. E nessa noite você está falando, olha, é comigo. Eu quero isso para minha vida. Eu quero esse tempo novo. Chega. É um tempo novo, é isso. É um tempo novo na minha vida profissional. É um tempo novo na minha vida familiar. É um tempo novo na minha vida ministerial. Seja assim na sua vida, irmão. Eu não sei o que Deus tratou contigo, mas seja lá o que Deus tenha tratado com você. Esse momento é um momento seu, Deus, para que haja rompimento no passado. O passado não deixará de existir. Ele vai continuar existindo, mas ele não vai ditar o seu futuro. O seu futuro vai ser ditado pelo seu presente. Aquilo que você declara hoje, você vai viver amanhã. Então a declaração de hoje está sendo mudada. Chegou um novo tempo. A declaração de hoje está sendo mudada. É um novo tempo. Chegou um novo tempo. Chegou um novo tempo. Chegou um novo tempo. Ei, é um novo tempo de coisas maiores, de coisas acontecendo de maneira mais acelerada na sua vida. Em nome de Jesus, coisas que você tem no seu coração guardado já temos, e você até então achava que eram impossíveis, mas hoje a impossibilidade sua se torna a possibilidade de Deus. Possibilidades divinas chegando na sua vida agora. Possibilidades divinas chegando na sua vida agora. Para você fazer mais e melhor em menos tempo. Para você fazer mais e melhor em menos tempo. Para você fazer mais e melhor em menos tempo. Em menos tempo. Uma ideia muda a vida. Uma ideia transforma vidas. Chegou esse tempo. Chegou esse tempo. Oh, aleluia. Chegou esse tempo novo. Um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Presta atenção no que você está cantando. Somos um com você. Ei, se o que nós estamos cantando é verdade, e é verdade o que nós estamos cantando, essa verdade de ser um com Ele, tudo que é dele é seu, tudo que é dele é nosso. Se Ele morreu na cruz para eu ser salvo, salvação me pertence. Se Ele morreu na cruz para me dar saúde, saúde me pertence. Se Ele morreu na cruz para me trazer prosperidade, prosperidade me pertence. Somos um com você. Ei, deixa eu te dizer, se isso ainda não é a realidade na sua vida, a culpa não está nele.
corrigindo. Às vezes simplesmente você canta, mas às vezes você esquece de declarar isso no dia a dia. Mas hoje o Senhor te chama para você começar a falar aquilo que você crê. Fé fala. A palavra de Deus diz que a fé tem uma voz. A fé tem uma voz. Jesus o tempo todo disse: haja figueira. Não nasça fruto de ti. Não nasceu. Lázaro, ressuscite. E Lázaro ressuscitou. Tudo que ele queria que acontecesse, ele falava. Eu e você precisamos sair daqui hoje falando aquilo que nós cremos por dentro. Haja, haja, haja. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar e vamos encerrar. Pai, muito obrigado por essa noite de ensino, de instrução, a respeito da associação, a respeito da unção, a respeito do poder da unção. Pai, obrigado por isso, porque isso é uma realidade das nossas vidas. Não é algo fictício ou algo tão distante, não, Pai. É algo que nos pertence e nós vamos viver o melhor que o Senhor preparou para nós vivermos nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro um restante de semana abençoado sobre a vida dos meus irmãos, de boas notícias. Ei, irmão, a semana não terminou. Tenha expectativas. Boas novas chegarão até você. Boas notícias chegarão. Em nome de Jesus, Pai, que a bênção do Senhor, que enriquece, alcance a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, meus irmãos. Uma ótima restante de semana até domingo.